Amada igreja, bom dia. Bom dia. Bom dia, igreja de Deus. Bom dia. Acabamos de ler um texto já familiarizado por nós, porque durante a semana a igreja estava lendo as cartas de Timóteo. Antes de mais, nós vamos saber quem é Paulo, Saulo, quem é Timóteo. Saulo era um homem que perseguia a igreja de Deus. Quando a sua caminhada para Damasco, ele se encontra com Jesus. Teve um encontro especial com Jesus, porque ele fazia ações que ele não tinha noção e não sabia o que estava fazendo. Os seus olhos se abriram quando se encontrou com Jesus. Ele automaticamente tornou-se uma pessoa diferente, tornou-se o maior missionário do Novo Testamento, porque ele levou a mensagem de Deus até aos gentios. Este mesmo Paulo, que deixou de ser Saul, ele foi para Roma, onde foi perseguido e onde foi morto por causa do evangelho que ele proclamava. Amada igreja, estamos aqui a ver que era uma pessoa que perseguia a igreja, mas posteriormente tornou-se uma nova criatura e que foi aquela pessoa, tornou-se aquela pessoa que começou a levar a mensagem do Senhor até aos gentios. Durante as suas cruzadas evangélicas, durante o seu trabalho missionário, ele era acompanhado por um jovem também, que se tornou discípulo. Este jovem chamava-se Timóteo. Também tornou-se líder lá das igrejas em Éfeso. É assim que o texto que nós acabamos de ler são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é que escreveu as cartas de Timóteo que nós estamos a ler. E ele estava preocupado por causa do perigo que havia de acontecer às igrejas. Então ele escreve a seu filho Timóteo. Timóteo é filho de Paulo na fé, para exortar, para alertar, escrevendo vários princípios para que Timóteo pudesse conseguir lidar com a igreja e preservar também a sua fé. No capítulo 4, versos 1, está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nessa carta que Paulo escreveu, ele exortou que haviam homens com maus espíritos, falsos profetas que haviam de se levantar para incutir mensagens falsas, falsos ensinamentos no seio do povo de Deus. E aqui ele chama a atenção. Então é que esses princípios e ensinamentos são de suma importância para o dia de hoje também, para a igreja de Deus hoje. Ele fala para nós. Temos que prestar atenção com os maus ventos, temos que prestar atenção com os maus ensinamentos. São tantos que nós nos deparamos nessa sociedade no dia de hoje, mas ela aqui vai nos mostrar. Vai nos dar alguns conhecimentos para que nós possamos acatar e proceder no nosso dia a dia.
Amada igreja, o crente deve se apegar na palavra de Deus para não se perder. O crente deve ter a capacidade de discernimento para onde vai. Por isso mesmo, precisamos nos firmar nesses princípios. É verdade que têm surgido momentos nas nossas vidas em que vêm homens e mulheres corruptos para nos desviar, para nos direcionar em sentidos diferentes daqueles que Deus nos tem mostrado. O apóstolo Paulo hoje está a falar para nós, para que possamos nos acautelar e prestar atenção. E isso não pode acontecer só de maneira espontânea. Se nós formos a ler o nosso texto, nos versículos que se seguem, Paulo vai nos ensinar sobre a piedade. Ele faz comparação de fazer exercícios físicos, que nós sabemos que na verdade é algo muito importante para as nossas vidas. Nós sabemos que fazer exercícios físicos traz benefício para o nosso corpo humano. Ele traz bem-estar para a nossa saúde. Mas ele também fala sobre piedade. Que o exercício de piedade, da piedade é mais importante do que o exercício físico. Porque tem promessa. O exercício da piedade tem promessa. Tem promessa para hoje e tem promessa também para o futuro. Se nós fizermos exercícios físicos, nós vamos nos sentir bem hoje. Se nós corrermos, se nós caminharmos, nós estaremos fazendo isso para que o nosso corpo possa funcionar da melhor maneira. Mas isso vai acontecer hoje. Mesmo assim, o nosso corpo perece, porque nós somos pessoas humanas e é natureza humana que todo homem, para ir para o céu, tem de voltar ao pó, voltar à terra e depois ir para o céu. Mas se praticarmos o exercício da piedade, conforme o apóstolo Paulo nos recomenda, levará-nos até aos céus. Por isso, o tema desta manhã é a piedade que garante vida. A piedade que garante vida. Muitos podem estar a perguntar: o que é isso, piedade? Neste contexto, piedade não é sentir pena de alguém, mas sim tem um significado maior. Tem a ver com o viver de uma vida baseada na santidade, uma vida baseada na reverência a Deus, uma vida vivida em comunhão com Deus. Piedade também significa orar, significa meditar na palavra de Deus todos os dias. Piedade significa amor ao próximo, significa pureza, significa viver na fé, viver para Deus em tudo. Amada igreja, Deus nos ensina sobre piedade todos os dias. O que é que nós viemos fazer aqui na casa de Deus? Por que é que nós lemos a palavra?
Por que é que nós aprendemos de Jesus? É para que nós possamos exercer a piedade. Piedade é viver na prática a palavra de Deus. Piedade significa não sermos apenas ouvintes, que faz parte, é ouvindo a palavra, sim Senhor Deus, que nós vamos crescer e crescer cada vez mais. Mas também tem a outra parte que deve ser complementada. Nós não podemos apenas ouvir a palavra de Deus. Se nós ouvimos, nós aprendemos, mas nós devemos sim praticar essa palavra de Deus. Isso é que é piedade. Deus, ou Timóteo, aqui nos adverte que nós temos que viver na piedade. Como é que tem sido a tua vida? Amado irmão que me escuta, tens reverenciado o teu Deus na sua vida? Tens obedecido a Deus? A tua vida está na base da santidade? Deus nos chama a sermos verdadeiros filhos de Deus. De lembrar que a piedade nos garante a vida eterna. É uma grande preocupação para o amado irmão e para eu que estou aqui a falar. Vamos ler 1 Timóteo 4:8. Paulo vai nos dizer: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e a de que há de vir. É o que acabamos de falar aqui. São orientações, são princípios que o cristão, que o crente deve acatar e deve seguir para a sua vida. É necessário que a pessoa faça exercícios físicos e também é necessário viver na piedade. Amada igreja, a piedade garante-nos a vida eterna. Há benefícios para o futuro de quem exercer a piedade. Quando um crente ora, está exercendo a piedade, porque está conversando com seu Deus. Nós podemos ver o exemplo de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha essa prática. Ele conversava com o Pai. Também estamos a ser ensinados hoje que nós temos que estar em constante conversa com o nosso Deus, com o nosso Criador. Ao meditarmos a palavra de Deus, nós estamos recebendo conhecimentos, estamos buscando o caminho certo para nos guiar na nossa caminhada, para não desviarmos. Jesus era cheio da palavra de Deus. E se nós meditarmos nessa palavra, poderão aparecer ventos, mas estaremos prevenidos e conseguiremos dar resposta. Não seremos facilmente levados, estaremos firmes na rocha. Satanás tentou Jesus no deserto, uma história conhecida. Jesus lhe respondeu. Jesus respondeu automaticamente os insultos de Satanás. Somos recomendados também a crescer, a aprender, a ler, a meditar a palavra. O cristão, o crente, precisa também de disciplina contra o pecado.
O crente tem capacidade de dizer não ao pecado, de rejeitar, de estar firme nas tentações. Olha que Daniel, José, queria dizer, ele não permitiu com que a esposa do rei Potifar atingisse o seu objetivo. Ele disse não. Por quê? Firmeza. Porque tem a palavra. Porque está a praticar o que a Bíblia diz. É necessário a disciplina. Esses elementos são exemplos de pessoas da Bíblia que exerceram ou exercitaram a piedade. Nos dias de hoje, nós também podemos exercitar a piedade, porque nós temos todas as ferramentas, temos todas as condições para exercermos essa piedade. Amados irmãos, também existem alguns elementos na Bíblia que falharam por não exercerem a piedade. Por exemplo, nós temos a pessoa de Caim. Caim, ele matou o seu irmão porque tinha inveja desse mesmo irmão. Se ele tivesse temor a Deus, ele não pegaria no seu irmão para matar. Sansão era um homem cheio de virtudes que Deus colocou em sua vida, mas ele perdeu tudo porque confiou no seu poder. Falta de exercício de piedade. Nós somos chamados hoje também, amada igreja, para caminharmos nesse ritmo, para caminharmos dessa maneira. Paulo está a exortar Timóteo para cuidar de si. No versículo 16 ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Nós temos que nos cuidar. Temos que cuidar de nós. Andando de forma correta. O nosso agir. O nosso falar. E porque nós não passamos a vida toda fechados em nossas casas. Nós saímos para a sociedade durante o nosso dia. E temos pessoas à nossa volta que nos rodeiam e que nos vejam. Aquele nosso cuidado também pode edificar a fé de quem estiver ao nosso lado. Essa é a exortação de Paulo para Timóteo. E porque se assim nós nos procedermos, nós vamos ser influenciadores dessas pessoas que estiverem à nossa volta. Podemos edificar a fé dessas pessoas. E é uma verdade. Não serás salvo somente a ti, mas também vais poder fazer com que os outros também se edificam, com que os outros também se salvam. Amada igreja, são vários conselhos, são vários princípios bons que nós temos que acatar no nosso dia a dia. É prática de dia a dia que Deus quer em nossas vidas. Deus quer que nós sejamos exemplos, está aqui escrito. O cristão deve ser exemplo para todos os outros que estiverem à sua volta. Momentos surgirão que esses falsos profetas, voltando no primeiro versículo, eles vêm ensinar coisas contrárias à Bíblia. A Bíblia diz que Deus instituiu o casamento, mas existem doutrinas e há ensinamentos que vão proibir o casamento.
entre homem e mulher. É a ordem do Senhor. E quando fica invertido, já é outra história. Proíbem com que as pessoas se alimentem com aquilo que Deus fez nas suas mãos e que Ele ordenou ao mundo usar. É tudo o contrário do que a palavra diz. Por isso, amada igreja, ser prudente, saiba discernir os bons conselhos, os bons caminhos, os bons ensinamentos dos maus ensinamentos, porque os bons ensinamentos nos levam para a pátria de além, que é o objetivo de cada um, estar nessa caminhada de Cristo. O livro de Timóteo, ele vem para nos exortar dessas coisas. Ele vem para nos alertar. Porque o Senhor nos quer ver no seu lado, não num lado diferente. Deus é amor. Será que o amado irmão está a exercitar a piedade? Ou está a permitir que a sua vida seja influenciada pelo mal? Permaneça na leitura da palavra. A palavra de Deus fala por si. A palavra de Deus tem princípios. A palavra de Deus mostra o caminho, mostra a verdade e mostra a vida. Se as pessoas não seguirem esses ensinamentos, não herdarão o reino de Deus. Nós estamos aqui porque todos queremos ir ao céu. E se o amado irmão quer ir ao céu, prima-te na palavra de Deus. Tenha o hábito da leitura da palavra e não só. Seja cumpridor da palavra. Seja uma pessoa exemplar na sociedade, porque vale muito para Deus. Nós vamos transmitir aquilo que nós somos. Muitas das vezes, mesmo sem nós falarmos, ao olharem para nós, nós já estamos a transmitir mensagens. Essa é uma verdade. Que Deus continue a nos abençoar. Que o Espírito Santo fale poderosamente e ricamente para os nossos corações. E que estejamos todos atentos. Não estejamos distraídos. Porque o tempo que nós vivemos hoje é um tempo difícil. E precisa de pessoas estarem firmadas na rocha. Não vamos deixar que as tempestades, não vamos permitir com que o vento nos leve. Porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus é eficaz. O Senhor nos abençoe rica e poderosamente. Amém? Amém.